Olá, eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do GeoGebra. E neste vídeo, nós vamos estudar funções com auxílio de controle deslizante. Então, inicialmente, eu vou colocar dois controles deslizantes aqui. Um A, variando de -5 a 5, e um B, também variando de -5 a 5. E vou escrever aqui uma função afim. Então, basta eu colocar aqui na caixa de entrada ax mais b. Como a igual a 1 e b igual a 1, ele fez a função 1x, né, que é a função x mais 1. Bom, eu vou mudar aqui a cor da função. E nós sabemos o seguinte. Se eu pegar a interseção dessa reta com o eixo y e renomear esse ponto para P, basta eu apertar aqui P maiúsculo no teclado e ele já vai renomear, né? Então, está aqui o ponto P. Se eu movimentar aqui o controle B, eu verifico que o valor de B é justamente onde a reta toca o eixo Y. Por exemplo, se B for igual a 0, né, eu tenho exatamente o ponto 0 lá que ela tocou no eixo Y. Né? Se for 1, vai passar aqui no 1. Se for 4, vai passar no 4. Se for 5, vai passar no 5. Menos 5, vai passar no menos 5. Então, o B é chamado, né, nós conhecemos como coeficiente linear, que é onde a reta toca o eixo Y, e A é chamado de coeficiente angular. Por quê? Porque A está relacionado com a tangente, né? A é igual à tangente do ângulo formado pela reta e o eixo X. Então, se eu movimento aqui, né, o A, quanto maior for o A, mais tendendo a vertical vai estar a reta. E quanto mais próximo de zero estiver o A, ela vai estar mais próximo de uma reta horizontal. Então, se eu colocar A igual a zero, nós temos aí, né, que a reta fica horizontal. E nesse caso, nós temos uma função constante. Vai ficar só a constante aqui. Então, nesse caso aqui, a constante é menos 1,6. Então, eu posso variando aqui, ó, e eu tenho aqui várias funções constantes. Né? Eu tenho também o caso, para eu analisar aqui, eu vou colocar B igual a 0. Então, A igual a 0, né? A reta é horizontal. Quando A é negativo, olha o que acontece. Ela fica inclinada nessa direção. Ela fica assim mais para a esquerda, né? E quando ela é positiva, ela fica inclinada para cá, para a direita. Então, aqui a gente vê que os valores crescem cada vez mais. Quando o x aumenta, né, os valores na função vão crescendo. Já quando eu tenho aqui um A negativo, quanto maior for o valor de x, menor vai ser o valor da função. Então, nesse caso aqui, nós dizemos que essa função ela é decrescente, e nesse caso aqui, a função é crescente. Muito bem. Então, temos aí, por exemplo, quando B é igual a 0 e o A é igual a 1, essa função ela recebe um nome especial, porque eu vou ter só a função f de x igual a x. Então, essa daqui nós conhecemos como a função identidade. Né? Agora, quando A é um valor diferente de 1, essa função ela recebe o nome de função linear, porque é só um número vezes x. E isso quer dizer o quê? Que essa reta, né, o gráfico dela passa pela origem, tá? Passa pelo ponto 0, 0. Então, quando b é igual a 0, a minha função é uma função linear, e ela, sendo linear, quer dizer que ela sempre vai passar na origem. Tanto faz o A ser positivo, quanto o A ser negativo. Né? E aí, eu tenho também a função afim, né? Que eu tenho A e B diferente de 0 aí nesse caso. Né? Bom, então nós já vimos aqui vários casos para a função afim. Né? Quando ela é linear, quando ela é a função identidade, e tem também quando ela é a função nula, né? Que é tudo zero. Então, coloco todo mundo no zero aqui, por exemplo. É a função f de x igual a 0. E aí, ó, ela é uma reta que coincide com o eixo x. Bom, então, eu não vou exibir mais essa função aqui e vou colocar uma outra agora que vai ser uma função quadrática. Então,
eu vou aqui mudar os valores e vou escrever o seguinte, ó. Vou escrever a função assim, ó, ax ao quadrado. Tá? Observe que o A ficou azulzinho, quer dizer que ele é a variável, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. Note que c não tem esse c aí ainda, né? Eu só coloquei o controle deslizante A e o controle deslizante B. Mas se eu der Enter, o GeoGebra vai perguntar se eu quero criar esse controle deslizante C. Eu digo criar controle deslizante. Então ele criou aqui o controle deslizante C, eu reposiciono, vou até colocar para cá esses controles. E agora eu tenho A, B e C. Então, vamos começar aqui com o C. Também não vou exibir esse ponto P aqui, que era da outra função, né? Olha o que acontece quando eu movimento o C, quando eu vario o C. O gráfico da minha função, ele se desloca verticalmente, né? Análogo ao que acontecia na função afim. Agora, o A, o que o A faz? O A, ele está relacionado com a concavidade, né? Ó, deixa eu centralizar mais aqui colocar o B igual a zero e o C igual a zero, para eu ter a função x ao quadrado. Ela fica bem centralizadinha aqui. Então, eu vou colocar C igual a zero, vou colocar B igual a zero também. Aí eu tenho a função x ao quadrado aqui, se eu colocar o A igual a 1, né? Então, eu tenho aqui a função x ao quadrado, que é a minha função g. Bom, eu vou movimentar o A, aumentando o valor de A. Quanto maior for o valor de A, mais fechada fica aqui a minha curva, né? A gente sabe que a representação de uma função quadrática é uma parábola. E quanto mais próximo de zero eu for, né, ela mais vai abrindo cada vez mais, e quando ela for zero, dá uma reta, né? Então ela deixa de ser uma função, aqui ela virou a função nula, né? Ela deixa de ser uma função quadrática. Tá? Mas quando o A é negativo, né, a concavidade da parábola fica para baixo. Então, A positivo, concavidade para cima, A negativo, concavidade para baixo. E quanto maior for o valor de A, mais fechada ela fica. Quanto mais próximo de zero, também mais aberta ela fica, né? Então, a gente tem aí o parâmetro A. E o B? Qual é a transformação que ele realiza no gráfico da função? Então, vamos ver se você percebe aí. Ó. Que tipo de deslocamento é esse que o B produz na função? Então, para isso, nós queremos fazer o seguinte, nós queremos fixar um ponto que é um ponto que ele merece um destaque aí na função quadrática, no gráfico da função quadrática, que é o ponto chamado vértice. Então, nós vamos primeiro calcular o x do vértice e o y do vértice, e depois nós vamos plotar esse ponto vértice. Então, o x do vértice, vou escrever assim, x underline v, a gente sabe que ele é menos b dividido por 2a. Então, eu tenho que colocar o 2a entre parênteses aqui, tá? 2a. E dou Enter. Ele calculou aqui o x do vértice. Ó. O x do vértice aqui está dando menos 0,92, por aqui, né? Então, eu vou calcular o y do vértice, y underline v, que é assim que eu vou chamá-lo, igual. Nós sabemos que ele é menos delta sobre 4a. Então, eu vou colocar menos, vou calcular o delta primeiro, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui dividido por 4a, né? Vou colocar aqui 4a e dou Enter. Foi esse valor aí, menos 1,51. Agora eu vou escrever o vértice, o ponto vértice aqui, como sendo o x do vértice, que eu já calculei, vírgula, y do vértice, que eu também calculei, e dou Enter. Olha aí, ele apareceu certinho aqui embaixo, onde era para ser mesmo. Muito bem. Agora, note que se eu movimento aqui o B, ó, eu tenho como visualizar qual é o movimento que o vértice faz. Aí eu fico, né, concentrado só num ponto. Mas aí também ainda não está muito legal, né? Eu vou mudar aqui a cor desse vértice. Vou colocar ele em azul. E também vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito e habilitar o rastro,
para eu visualizar qual é o movimento que ele faz. Então, vou movimentar aqui o B. Ó. Olha aí. Então, eu vejo que o movimento é uma parábola, né? E que parábola é essa? É a mesma parábola quando B é igual a zero da parábola que eu tinha antes, tanto faz o valor de A ou o valor de C, mas o B tem que ser zero. E aí eu tenho aqui a parábola igual a essa, só que com a gravidade voltada para baixo, tá? Então, esse é o movimento que o B proporciona na minha parábola. Então, eu tenho esse movimento aqui. Muito bem. Mas eu também posso fazer outras coisas. Por exemplo, se eu quisesse fazer um movimento nessa parábola horizontalmente, né? Como é que eu faria isso? Então, mexer tanto as unidades para a direita ou para a esquerda. Então, eu vou criar uma nova função aqui, h de x, que ela vai ser igual. Aí eu vou pegar a função g, a mesma função g, e ao invés de eu escrever g de x, eu vou escrever g de x mais d. O que está acontecendo aqui? Esse d vai representar um deslocamento, que eu vou estar com esse d aqui dentro. Então, no lugar de x, daqui da g, no lugar de x vai ficar x mais d, onde d vai ser um controle deslizante, porque quando eu der enter aqui, ele vai perguntar se eu quero que D seja um controle deslizante, eu vou dizer que sim. Olha só, vou dar enter, aqui o controle deslizante para D, criar. Aí ele criou aqui o controle deslizante, eu já estou colocando aqui. Tá? O que eu observo aqui? Ó? Como D é 1, ficou x mais 1 ao quadrado. Então, ela faz um deslocamento para a esquerda de uma unidade. Ó. O vértice estava aqui, ele veio para cá. Então, o deslocamento de uma unidade. Tá? Ó, deixa eu colocar o B no zero, para a gente ver bem direitinho. Tá? Ó, o X estava aqui do vértice, ele veio para cá para o menos 1. Ah, e se eu coloco no 2? Ó, ele vai 2 unidades para a esquerda. 2 unidades. Ah, eu quero 3 unidades. 3 unidades para a esquerda. Ele vai parar lá no 3. E a mesma coisa se eu fizer negativo, tá? Ó, 1.5, menos 2, vou colocar menos 2,5, menos 3 e assim por diante. Menos 4. Então, quando eu coloco negativo aqui, vai para a direita. E quando eu coloco positivo, né, aqui dentro do parâmetro, tá? Ou seja, eu estou substituindo x por x menos 4. Então, vai ser deslocado 4 unidades para a direita. E quando fica positivo aqui, é porque ele é deslocado para a esquerda. Tá? Essa quantidade de unidades aí. Muito interessante, né? Eu também vou fazer o seguinte, ó. Eu não vou mais exibir isso daqui. Para tirar o rastro, a gente movimenta aqui que o rastro sai. Também não vou exibir esse vértice. E agora, vou deixar esses controles aí e vou fazer aqui a função seno de x. Tá? Então, seno de x. Entrei com a função seno. E vou colocar também a função cosseno de x. Está aqui a função cosseno. A função seno é vermelha e a função cosseno é azul. Tá? Então, eu estou aqui com vermelho e azul. Está aparecendo aqui que é garantido e caprichoso. Né? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um deslocamento na função seno de modo que você percebe que elas são muito parecidas, só que uma está deslocada com relação à outra. Então, eu vou movimentar aqui a função seno para que ela caia em cima da função cosseno. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui na função seno e vou mudar aqui dentro do x, eu vou colocar x mais d, que é o controle deslizante que eu já tenho. Ó, ela já deu uma deslocada aqui para a direita, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no zero, de novo, esse controle deslizante, para que seja a função seno de novo, só para a gente visualizar aqui. Botei aqui, essa daqui é a função seno, tá? Porque, ó, tá aqui, ó, seno de x, porque o d é zero. Então, nós queremos fazer um deslocamento dessa função seno para a esquerda. De quanto? De π sobre 2 unidades. Π sobre 2 é aproximadamente 1,6. E aí, como é para a esquerda que eu quero o deslocamento, eu tenho que fazer D aumentar. Então, eu tenho que colocar D em 1,6.
Então, vou pegar aqui D e vou começar a deslocar aqui para direita, né? E o gráfico da minha função vai vir para a esquerda. Já está 1.1, ó, vou aproximando e ela está vindo cada vez mais para a esquerda. Quando chegar em 1.6 aproximadamente, elas meio que coincidem aqui, né? Então, ó, vou voltar de novo, ó, e vou aproximar para 1,6 e aí eu tenho que as funções coincidem. Então, tem aí uma diferença, né, da função seno e a função cosseno por esse deslocamento horizontal aí de π sobre 2. Muito bem. Agora, eu vou fazer mais uma deformação nessa minha função. Que aí eu vou fazer assim, vou pegar aqui a função, vou entrar na função aqui, e vou colocar agora, escrever o seguinte, ó, A vezes seno de x mais d, que dou ok aqui. Ó. A esse controle deslizante aqui. Se eu colocar A igual a 1, né, aqui, ó, continua a mesma função seno, né? Se bem que não é seno, agora está sendo cosseno. Para ser seno, eu tenho que colocar aqui no zero, né? Então, vou colocar aqui no zero. Não vou mostrar essa função cosseno por enquanto, tá? Vou deixar só com a função seno aqui. E aí, o que acontece? Agora, eu vou mudar. Ó, o A está multiplicando aqui. Então, eu vou mudar aqui o A. Vou começar a aumentar o A. Olha o que acontece. Acontece que a minha função vai mudando, né? Ela vai ficando mais alta, isso aqui, né? Isso aqui é chamado de amplitude, tá? Então, eu mudo aqui a amplitude da função. Se eu for diminuindo, ó, e chegar no 1 novamente, né? Ela vai ter a mesma amplitude, né? É a função seno normal. Agora, se eu coloco entre um número entre 0 e 1, olha só, ela vai diminuir cada vez mais. Claro que se eu colocar 0, né? No 0, eu tenho exatamente a função nula, né? E aí, se eu começar a ficar negativo, né, ela fica invertida, né? A função seno ela vinha no zero e ia para cima, tá? Se, por exemplo, se eu colocar a função aqui menos seno, né, menos 1 aqui, vai ser a função menos seno, tá? Então, ao invés dela ir para cima aqui, né, ela foi para baixo. Então, essa daqui é a função menos seno e aí a gente tem algo que é chamado de mudança de fase, né? Ela inverteu a fase. E também, se for um número, né, quanto mais negativo for, maior também vai ser a amplitude aqui da função, tá? Então, essa daí é um outro parâmetro que nós temos. Agora, eu posso fazer também o seguinte, pegar aqui a função, de novo, e colocar mais um parâmetro, que vai ser um parâmetro que vai multiplicar aqui o x. Então, observe, vou botar um parâmetro multiplicando o x, que vai ser o b. Vou colocar aqui b vezes. E vou dar OK. Olha o que acontece aqui. O b está sendo igual a 0, né? Então, vou começar a mudar o b. Eu vou colocar o b igual a 1 primeiro, que é para ser a mesma função. Então, para ser a função seno, tá? Só para a gente voltar para a função seno, eu vou colocar aqui igual a 1, né? O valor de a. O valor de d igual a 0, então eu tenho aqui a função seno, ó, 1 vezes seno de 1x. Aqui é a função seno. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou mudar o b. Então, quando eu começo a mudar o b aqui, ó, olha o que acontece. Agora, aqui, eu estou mudando a frequência da função. Quanto maior for o b, maior vai ser a frequência. E quanto menor for o b, ó, vou diminuir o b aqui, também menor a frequência. E aí, ó, tem a inversão também quando eu troco o sinal aqui, ó. Fica negativo, né? Ó, ela vinha para cima, ela está vindo para baixo, aqui também tem uma mudança de fase, tá? Então, eu tenho isso daí, né? Eu posso mudar a fase aqui com B e posso mudar com A também. Só que se eu mudar duas vezes, ela volta a ser positiva de novo, né? Ó, os dois negativos, ela fica para cima, tá? Então, você percebe, então, que o parâmetro A está relacionado com amplitude, o parâmetro B está relacionado aqui com a frequência, o parâmetro C não entrou na história ainda, o parâmetro D está relacionado com deslocamento na horizontal, né? E C? Ah, eu quero um deslocamento na vertical. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e coloco mais C aqui. Mais C. Então, C
né? É algo que eu só estou somando aqui, ou subtraindo, vai depender do valor de C, se é positivo ou negativo, dou Enter. E agora, quando eu movimento C, ó, eu tenho um deslocamento na vertical agora, tá? Então, agora eu tenho um controle quase que completo aqui da minha função, né? Claro que não é mais a função seno, mas é uma função que é um arranjo, né, de alguns parâmetros multiplicados pela função seno. Então, a função seno modificada, né, que eu multiplico ou dentro do parâmetro x, ou somo algo no parâmetro x, ou eu somo fora, ou eu multiplico fora, né? Então, todos esses parâmetros aí estão relacionados com uma função aqui dessa forma, né, que é chamada de função tipo onda aqui, e aí eu posso mudar várias coisas dela aqui, várias características dessa função, né, a frequência, a amplitude, né, a deslocar para a direita ou para a esquerda e deslocar para cima ou para baixo aqui, na vertical, tá? Bom, gente, então, com isso a gente encerra esse vídeo falando para vocês que tem muita aplicação disso daí, você pode aplicar em várias outras funções, a gente nem falou ainda de funções exponenciais e logarítmicas, né? Que você pode utilizar também com essa utilização dos controles deslizantes, porque você consegue, né, mostrar para o seu aluno que quando você faz a variação dos parâmetros da função, o gráfico da função acompanha essa modificação, né? Então ele vê o movimento do gráfico de acordo com o movimento do controle deslizante. Então, isso tem muitas aplicações, você consegue fazer muitos applets interessantes para levar para os seus alunos. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos aí no próximo vídeo. Até lá!